Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui reunidos, você aí, nossa equipe aqui, para juntos adorarmos ao Senhor na beleza do nosso Deus, na beleza da sua santidade, para lhe render louvores. Louvamos a Deus por essa noite que o Senhor tem nos dado, e a nossa oração é que esse culto de louvor e adoração, realizado nessa noite por uma equipe pequena da Igreja Evangélica Batista em Afogados, possa ser compartilhado com cada irmão e com cada irmã no celular. Gostaria desse instante que você pudesse curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e juntos levarmos a Deus uma palavra de oração. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui e dos irmãos estarem acompanhando nos seus lares ao conteúdo que será transmitido nessa noite, de louvor e adoração no teu santo nome. Te pedimos, eterno Pai, que o Senhor possa receber o nosso culto, a nossa adoração, que tudo que ocorra, ó Deus, aqui e nos lares dos nossos irmãos, Brasil e mundo afora, possam resultar para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. No nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Nesse instante, nós convidamos o Ministério do Louvor para estar louvando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. E eu convido também os amados em suas casas, aqueles que desejarem ficar em pé, mas que acompanhem cantando as melodias que serão entoadas nesse instante. Aproveite para adorar ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Som. Também quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estarmos aqui para louvarmos ao Senhor e vamos declarar que Ele é o nosso Pai nessa noite. o céu descer.
Senhor Jesus lá em João 17: mas agora eu vou para ti e digo isso no mundo, para que tenhas a minha alegria completa em si mesmo. Dá-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Aleluia. Faz descer, Senhor, o teu céu nessa noite. Faz descer o teu céu nessa noite, Senhor. Aleluia, Senhor. Livra-nos do mal. Livra o teu povo do mal, Senhor. Livra o teu povo do mal. Aleluia. Obrigado pela tua palavra que tu nos deste. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deixa o céu descer. Começa a clamar, igreja. Deixa o céu descer. Clame ao Senhor. Deixa o céu descer. Teu é o reino, Senhor. Declare isso. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia. Esse é o nosso clamor nessa noite. Deixa o céu descer. Vamos continuar adorando ao Senhor. Um louvor que diz: todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nós confiaremos e nos alegraremos em ti, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declara: o choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, se alegre na presença do Senhor, irmãos. Adora o Senhor independente da circunstância. Exalta o Senhor em momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Declara: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais
coração, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Se você crê, adore ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor e declarando que o Senhor se aproxima de um coração quebrantado, um coração contrito. E nós, a palavra do Senhor diz ainda em Romanos que quando nós ainda éramos seus inimigos, o Senhor nos amou. Vamos declarar pela cruz, declarar que pela cruz Ele nos chamou. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Declare, pela cruz Me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado pelo seu amor, que o Senhor nos amou, esse amor incondicional. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante.
Graça e paz, mais uma vez, meus amados. Nós gostaríamos, nessa noite maravilhosa que o Senhor tem nos dado, refletir uma porção do texto sagrado da palavra do nosso Deus e do nosso Pai, registrada pelo homem de Deus chamado Isaías, profeta messiânico, o homem que teve a oportunidade de escrever profecias maravilhosas acerca do nascimento, da vida, do ministério e do sofrimento do Senhor Jesus. No capítulo de número 40, Isaías capítulo 40, nós vamos ler do versículo de número 28 ao versículo de número 31. Nós vamos ler essa porção do texto sagrado e fazemos algumas considerações que certamente, pela bondade e pela misericórdia do Senhor, trarão edificação, consolo e exortação nas nossas vidas no dia de hoje. Diz o texto sagrado, Isaías capítulo 40, verso do número 28 ao verso do número 30. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrilhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, bendizemos ao Teu santo nome pela porção do texto lido nessa noite e te pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, ó Deus, ao transmitir essa porção, ó Deus, a aplicação dessa porção do texto sagrado aos nossos corações. Que o Senhor prepare os nossos corações, a semelhança, ó Deus, de um agricultor que prepara a terra para que possa receber a semente, que o Teu Espírito Santo possa preparar os nossos corações para a palavra que nessa noite há de ser semeada. Que assim seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão? Meus queridos, esse texto sagrado certamente faz parte da vida de muitos irmãos, certamente em alguns momentos de luta, em alguns momentos de dificuldade, essa porção do texto sagrado deve ter saltado aos nossos olhos, deve ter chamado a nossa atenção, e nós gostaríamos de pensar um pouco sobre essa porção do texto sagrado, de pensar naquilo que Isaías escreveu, naquilo que ele registrou como verdade, da verdade bíblica, e como nós podemos aplicar essa porção do texto sagrado à realidade que nós estamos vivendo. Eu gosto muito quando Isaías ele descreve algumas características sobre Deus. E ao ler as páginas do livro de Isaías, nos seus 66 capítulos, nós temos a oportunidade de vislumbrar as inúmeras características que Isaías ele trata acerca de Deus. Ele vai falar sobre características, vai falar sobre a natureza de Deus, vai falar sobre a maneira que Deus age no meio do seu povo. Isso nos chama a atenção de uma maneira muito bela. Às vezes, inclusive, de maneira poética, o homem de Deus chamado Isaías, ele vai tratar dessa intimidade que ele tinha com Deus e a maneira que ele descreve esse Deus a quem ele adora, desse Deus a quem ele obedece, desse Deus a quem ele aceitou a missão de, como servo, se submeter à sua vontade e ser um porta-voz da mensagem de salvação para a nação de Israel. O texto nos apresenta, no versículo de número 28, mais uma oportunidade que ele encontra de falar acerca da grandeza desse Deus, como o próprio texto sagrado nos diz, que esse Deus é eterno, esse Deus ele não tem fim, ele não tem começo, ele não tem meio e ele não tem fim, é um Deus eterno. Isaías chama a nossa atenção acerca da eternidade de Deus, diferente da natureza humana, que é finita, que teve começo, tem meio e tem fim, e que todos nós que um dia estamos vivendo nessa terra, um dia não existíamos. Nós temos um começo, nós temos um meio e nós teremos um fim. Mas quando nós olhamos para o Deus que nos criou, para o Deus criador de todas as coisas, nós vemos que esse Deus ele é eterno. Esse Deus que é eterno não teve começo, meio e nem fim. É expressa a eternidade de Deus quando o texto do Apocalipse vai dizer acerca da natureza do Filho de Jesus, de que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Nós servimos a um Deus, nós adoramos a um Deus que é eterno. É um Deus que, por ser eterno, ele é absoluto em todos os seus caminhos. Deus conhece aquilo que nós não conhecemos e tem uma capacidade de, nos momentos em que, por diversos
diversos momentos que nessa vida nós podemos passar, a eternidade de Deus, esse Deus que é eterno, Ele sempre estará conosco, a nos orientar, a nos guiar pelos caminhos tortuosos que a vida muitas vezes nos impõe passar. O texto também vai nos dizer que esse Deus que é eterno, esse Deus que é Senhor, esse Deus que é absoluto, esse Deus que é autoexistente, Ele é um Deus que é criador dos fins da terra. Ele é criador de todas as coisas. Tudo que vemos, tudo que podemos enxergar com os nossos olhos, tudo que está nos céus, tudo que está na terra, tudo que está debaixo da terra, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Com isso nós concluímos de que a nossa existência e tudo que há não é obra do acaso. Não haveria possibilidade alguma de todo o universo e tudo que nele há fosse simplesmente obra do acaso. É sobre tudo nós podemos afirmar, acima de qualquer outro fato que possa ser levantado, outro questionamento que possa ser levantado por aqueles que não acreditam na existência soberana de Deus, é de que tudo que há não é obra do acaso, é obra da mão de um arquiteto poderoso, de um arquiteto eterno, de um criador de todas as coisas, que minuciosamente criou tudo que há, tudo que podemos ver e tudo aquilo que não podemos ver, tudo aquilo que é visível e tudo aquilo que é invisível. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Nós não somos obra do acaso, nós não somos simplesmente um ponto no universo, a nossa vida tem um propósito, a nossa vida tem um propósito dentro da vontade desse Deus que é eterno e que é criador de tudo que há. O texto também nos fala acerca dessa natureza desse Deus que é criador, desse Deus que é eterno e desse Deus que é Senhor, de que esse Deus não se cansa e não se fadiga. Faz parte da natureza humana nós nos cansarmos e nos fadigarmos. O texto seguinte, no versículo de número 29, vai falar acerca disso. Mas quando pensa acerca de Deus, o que o texto nos diz é que esse Deus, Ele não se cansa nem se fadiga. Não há uma possibilidade em um momento em que Deus possa fraquejar, em que Deus possa se cansar, em que Deus possa de alguma maneira se ver limitado, porque o cansaço e a fadiga faz parte das limitações humanas acima de qualquer outra coisa. Mas um Deus que é eterno, que é Senhor e que é Criador de todas as coisas, Ele não tem limite. E por não ter limite, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Essas coisas que fazem parte da natureza humana não afetam, não maculam, não mancham a imagem e a percepção que Isaías tem acerca de Deus. O texto também vai nos acrescentar ainda outra característica de como Isaías vê esse Deus que é eterno, esse Deus que é soberano, esse Deus que é Senhor, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele diz, e que não se cansa em momento algum, porque Ele é ilimitado, não há nele limites. O texto vai nos dizer que ninguém pode esquadrilhar o seu entendimento. Ninguém pode, nós meros humanos, com nossa cabecinha de barro, compreender perfeitamente os propósitos de Deus em todas as coisas. E por não entender os propósitos de Deus, algumas vezes nos frustramos. Por não entender os propósitos de Deus, por não termos a capacidade de esquadrinhar nos seus pensamentos, às vezes questionamos a sua soberania, às vezes questionamos o seu poder, às vezes, por diversas vezes, questionamos o seu amor. Quantas pessoas às vezes acham que Deus não tem poder para interferir na sua vida, ou que Deus não deseja interferir nas suas vidas, simplesmente porque não se sentem amadas por Deus. Como se Deus, o Criador de todas as coisas, necessitasse de demonstrar alguma prova a mais, além de tudo que já nos deu, para provar que nós somos preciosos, para provar que Ele nos ama. Mas o texto nos diz de que Deus não se pode esquadrinhar no entendimento. E na nossa mente finita, limitada, questionamos o amor, a bondade, a misericórdia e a soberania de Deus. A nossa pequenez não nos permite enxergar que nós não temos como alcançar a mente de Deus, que nós não temos como alcançar os pensamentos de Deus. Isaías também vai nos dizer em outra passagem bíblica, em outra porção sagrada, de que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, de que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, e a nossa mentalidade, a nossa capacidade humana jamais conseguirá alcançar a imensidão dos propósitos, dos desígnios, da vontade soberana desse Deus. O que nos resta é obedecer, o que nos resta é descansar,
o que resta a cada um de nós é esperar na certeza de que esse Deus, que é imutável, esse Deus que não se tem a possibilidade de compreender perfeitamente os seus pensamentos, embora a palavra de Deus ela se mostre e ela revele muito do seu caráter, da sua bondade para com as nossas vidas, mas ainda assim, todo o conhecimento bíblico disponível ainda é muito pouco para descrever a grandeza de um Deus que é eterno, Criador de todas as coisas, soberano sobre tudo e sobre todos. Mas o texto prossegue dizendo que esse Deus maravilhoso, ele dá força ao cansado. E é interessante porque algumas pessoas às vezes elas imaginam que ser cristão, que caminhar com Deus, nos faz pessoas diferentes, nos fazem em algum momento super-homens, super crentes, né? Um super cristão ao ponto de que o cansaço, de que a fadiga, de que momentos em que nós não temos forças não fará parte da nossa vida. Mas como é bom nós olharmos textos sagrados como esse, em que nos mostra que apesar da nossa busca, da nossa entrega a Deus, o cansaço e momentos em que de repente as forças podem nos faltar, podem fazer parte da nossa realidade de vida cristã. O texto vai nos dizer que ele dá força ao cansado. E se ele dá força ao cansado, é porque há possibilidade na nossa caminhada cristã, no nosso caminhar com Deus, em algum momento de nós nos cansarmos. O cansaço também faz parte da nossa existência humana. Não há como separar dessa realidade. E há muitas situações na nossa vida em que nós vemos que em algum momento, por circunstâncias adversas da vida, em que nos cansamos diante de uma situação que nos aflige, uma situação que talvez seja momentânea, seja passageira, mas algumas pessoas estão cansadas diante de algumas circunstâncias que já se prolongam há muito tempo. Alguns dias, semanas, meses e às vezes anos. É difícil não se cansar quando aparentemente as lutas têm passado por um tempo extremamente prolongado e nada acontece. A expressão que mais, a ilustração bíblica que nós poderíamos utilizar para o fato de estar cansado, né, diante do tempo, da espera, nos faz lembrar aquela porção do texto sagrado, onde o texto vai nos dizer, se não me falha a memória, no capítulo 5 do livro de João, onde lá aquele homem lá que estava lá próximo ao tanque, esperando um milagre, né, esperando o mover das águas, esperando algo novo da parte de Deus, né? Mas o texto diz que aquele homem, aquela esperança que um dia ele alimentava no coração, ele já não mais tinha, né? Não havia expectativa mais no coração daquele homem. Aquele paralítico, ele estava postrado lá, estava próximo ao tanque, ele via as coisas acontecerem, ele via a esperança que havia no coração das pessoas, mas ele mesmo já não tinha mais a esperança, né? A esperança já havia se acabado no coração daquele homem, né? Ele havia argumentado pela situação da sua vida e havia enxergado que nada podia mudar a sua realidade. Ele vai argumentar inclusive com Jesus que ele não tinha amigos, né? Amigos que pudessem ajudá-lo para jogá-lo dentro do tanque no momento em que as águas eram agitadas. Então aquele homem, aquele paralítico que estava acreditando, né, que acreditava, que havia depositado a sua confiança na questão do mover das águas, né, naquela crendice, tudo indica, naquela crendice popular de que ao mover das águas seria curada a primeira pessoa que para lá fosse lançada, mas o texto nos diz que aquele homem que um dia acreditou já havia perdido a esperança. Ele já havia cansado de esperar. Ele não tinha amigos, ele não tinha forças para chegar, ele não tinha uma estratégia que pudesse conduzir até o tanque. Então ele resolveu simplesmente se entregar ao cansaço. Ele via as pessoas conseguindo a vitória, ele imaginava as pessoas conseguindo as suas vitórias, conseguindo os seus objetivos, mas ele não conseguia sair do lugar. Algumas pessoas estão cansadas na vida depois de um sofrimento prolongado. E elas cansam de estar lutando com um relacionamento fracassado, com um relacionamento que não tem sido produtivo. Eles cansam diante da tentativa de ter o seu filho restaurado, na expectativa de ter o seu filho mudado, a sua filha mudada, de tentar colocar no coração dos seus filhos o temor a Deus, a compreensão de que nós estamos nos últimos dias, a possibilidade de que nós estamos numa iminente retorno de Jesus. Mas ela não vê o retorno e é possível que ela em algum momento se canse. Algumas pessoas estão cansadas diante do momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, dor, angústia, as pessoas começam a cansar
cansar na tentativa de colocar o pão dentro de casa, cansar na tentativa de ser feliz, cansar na realização de começar a olhar com que os seus sonhos e os seus objetivos parece que são alvos quase inatingíveis, e elas se cansam. Algumas pessoas se cansam do seu próprio relacionamento com Deus pela compreensão que tem de Deus. Eles imaginam que Deus é sempre aquele gênio da lâmpada que em um momento, num passe de mágica, ao estralar dos dedos, as suas vontades serão satisfeitas. E o caminhar com Cristo vai nos mostrar que a realidade não é assim. A realidade é que muitas vezes nós teremos a nossa vontade frustrada. E quando Deus frustra a nossa vontade, não é porque Deus é masoquista, não é porque Deus deseja ver o seu servo e a sua serva sofrer. Deus está lapidando o nosso caráter, Deus está aprimorando a nossa vida, Deus está ensinando para cada um de nós de que aquilo que nós estamos pedindo naquele momento, a maneira que nós enxergamos de que o nosso problema vai ser resolvido naquele momento, não é a melhor maneira, não é a maneira mais correta. Deus sempre fará o melhor nas nossas vidas, não adianta estarmos cansados. Quantas pessoas estão cansadas no seu trabalho? Alguns estão fazendo algo que não desejavam fazer. Estão, por força das circunstâncias, dentro de uma profissão, fazendo algo com o objetivo de levar de maneira honesta o pão para a sua casa, mas estão cansadas, estão saturadas. Estão saturadas muitas vezes do que fazem, estão saturadas muitas vezes do ambiente do trabalho. Estão cansados, estão sobrecarregados, não encontram mais forças para caminhar, não encontram mais forças para prosseguir. Existem pessoas cansadas em todos os lugares que nós possamos imaginar. E o cansaço, como faz parte da nossa vida, e as Escrituras mostram-nos com clareza, nós começamos a ver que muitas vezes nós também somos tentados a nos cansar. Nós também somos tentados em algum momento a ficar cansado da vivência do dia a dia, cansado diante das incertezas da vida, cansado diante da estabilidade política, estabilidade econômica, cansado diante das aflições que a vida ela nos impõe. E alguns, desesperados desse cansaço, às vezes tentam recorrer a tantos caminhos para tentar encontrar forças, para que de alguma maneira esse cansaço possa ser sanado. Mas que bom, que coisa maravilhosa, é saber que mesmo todos nós, sendo cristãos, seguidores de Cristo, nós somos propensos a ficarem cansados, e que o cansaço faz parte da nossa vida, e que o cansaço fez parte da vida de tantos homens e mulheres de Deus do passado. Mas que coisa maravilhosa é quando nós temos a habilidade de conseguir enxergar no texto sagrado de que Deus tem promessa para os cansados, que Deus tem promessa para aqueles que não têm mais força. E talvez ao alcance da minha voz, talvez você que está acompanhando através esse culto nesse momento, ou todos aqueles que estarão acompanhando através daquilo que ficará disponível no YouTube, talvez você tenha a oportunidade de olhar e dizer: eu estou cansado. Eu não estou suportando mais a vida que eu tenho. Eu estou chegando no meu limite, no meu trabalho, no meu casamento, na minha vida espiritual, na minha vida emocional, com os meus filhos, com os meus pais, com o meu marido, com a minha esposa. Eu não sei o que tem lhe feito cansar, o que tem feito com que você entenda que as suas forças já se esgotaram. Mas nessa noite o Senhor tem algo a nos dizer. E Ele tem algo a nos dizer que enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de fé. É a certeza de que, embora nós possamos passar por momentos em que a força se vai, embora passamos por alguns momentos em que o cansaço faça parte da nossa caminhada, nós servimos a um Deus sempre eterno, imutável, que tem promessa para as nossas vidas. As promessas fazem parte, meus queridos, da nossa existência nessa terra. Nós acostumamos desde criança a sermos alimentados por promessas. Desde criança nós recebemos promessas dos nossos pais. Às vezes até em troca por algo que de certa forma mexe com o nosso coração, é nossa intenção. E naquela barganha entre pai e filho, entre mães e filhos, nós também recebemos algumas promessas. E nós agimos de maneira obediente, visando as promessas que foram feitas pelo meu pai, pela minha mãe, pelas pessoas que estão ao meu redor. Eu continuo crescendo e ao longo da minha vida promessas me são feitas. E eu também vou fazer promessas para as pessoas ao meu lado. Eu vou crescendo um pouco mais e vou me deparar com um universo que haverá tantas promessas
promessas. No campo da política, no campo da ciência, em todas as áreas da minha vida, haverá pessoas que de alguma maneira vão depositar algum tipo de promessa. E de alguma maneira nos meus relacionamentos, eu também vou lançar algumas promessas. Boa parte das promessas que nós iremos produzir ao longo da vida, e boa parte das promessas que nós vamos receber ao longo da vida, elas não serão correspondidas, elas serão frustradas. As coisas não são bem como nós ouvimos, e não são muitas vezes como nós afirmamos. As promessas muitas vezes caem por terra. Aqueles que prometem, eles não têm condições de cumprir, e algumas vezes eles prometem sabendo que não terão condições de cumprir. Eles estão sendo levianos, falsos. Eles sabem muito bem o que estão diante do coração deles, mas mesmo assim eles prometem. Juras de amor, promessas aos pais, às mães, busca afirmações tão contundentes, mas que não condiz com a realidade exposta nos pensamentos e demonstrada através das ações. Mas a Bíblia nos diz que o nosso Deus, ele não é semelhante ao homem. As promessas de Deus, elas não são feitas promessas dos homens, que ou são falhas, ou são imperfeitas, ou são levianas, ou por mais bem intencionado que muitas promessas sejam produzidas pelo coração humano, mas eles não têm forças para cumprir. Ele depende da vontade de outros para que isso possa acontecer. Mas quando nós olhamos para as promessas de Deus, não. A Bíblia é um livro de promessas. A Bíblia fala acerca das promessas. E as promessas de Deus, elas não falham jamais. As promessas de Deus, elas são imutáveis. Deus vela em cumprir a sua palavra. E nós precisamos acreditar nisso. Nós não podemos permitir que o que nós estamos passando, as circunstâncias ao nosso redor, a crise política, econômica, pandemia, morte, luto, dor, lágrima, que todas essas circunstâncias ao nosso redor, elas possam de alguma maneira fazer com que as promessas de Deus sejam ofuscadas na nossa vida. Nós não podemos permitir isso. Nós precisamos, nesse tempo de crise, manter o nosso coração guardado para confiar nas promessas de Deus. As promessas de um Deus que tem poder para cumprir. Das promessas de um Deus que não se atrasa, mas que chega no tempo certo, no tempo oportuno. Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. A tranquilidade de acreditar nas promessas de Deus nos trará paz. A tranquilidade de acreditar nas promessas de Deus nos fará repousar. A tranquilidade de acreditar nas promessas de Deus nos fará ter esperança em meio à dor, em meio à angústia e em meio às lágrimas. Onde você tem depositado a sua confiança? Onde a sua esperança tem sido alicerçada? Nas promessas de Deus ou nas promessas dos homens? Nessa noite o Senhor nos convida, nesse dia o Senhor nos convida. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque esse Deus soberano, maravilhoso, é um Deus que está sempre disposto a derramar sobre as nossas vidas ricas promessas. Promessas da parte de Deus. E as promessas da parte de Deus não são produzidas pela mente e pelo coração dos homens. As promessas de Deus mais seguras, firmes e imutáveis, você vai encontrar na palavra de Deus. Não é aqui ou ali, não é através de alguém, é através da palavra de Deus. Essa palavra é digna de toda aceitação. Quanto mais você navegar nas páginas da palavra, mais você vai encontrar as promessas de Deus, que lhe trarão paz ao coração e alegria para a sua alma. Podemos ver também no texto, meus queridos, de que as promessas de Deus estão relacionadas à ação de Deus na vida do seu servo. Sim, meus queridos, podemos constatar nesse texto de que Deus sempre aparece no momento mais crítico. E continua sendo assim. É quando nós não temos mais força. É quando nós chegamos ao nosso limite. É quando as nossas forças já se esvaíram. É nesses momentos que Deus se apresenta. É quando a compreensão exata nós temos de que não há mais nada que eu possa fazer. É nesses momentos que Deus entra em ação.
É no momento em que compreendemos de que não adianta eu ir, eu fazer, eu pensar, projetar. Todas essas alternativas já se foram. Eu não tenho mais nada a fazer. Eu estou no fundo do poço. Eu estou em um beco sem saída. É nos momentos mais críticos que Deus se apresenta com a solução. É nos momentos mais críticos da nossa vida que Deus se apresenta com a resposta, com a saída. É por essa razão que o texto diz: o indivíduo, o servo já estava cansado, já estava sem força. É no momento crítico. Ele não estava ficando, ele já estava cansado. É no momento mais crítico que Deus entrará em ação na nossa vida. Foi assim com os discípulos no meio do mar, enquanto eles estavam navegando contra as correntes do mar, açoitados pelos vendavais, desesperados porque imaginavam que o barco ia a pique. Foi no momento, na quarta vigília da noite, quando eles já tinham, as suas forças já haviam ido embora, e o que estava diante dele era a iminente destruição e morte. Jesus vem caminhando por sobre as ondas do mar. Louvado seja o nome do nosso Deus e do nosso Pai. Estava diante deles aquele que chega no momento mais crítico para dizer quem é o Senhor da situação. Até aquele momento o Senhor da situação era a tempestade, o Senhor da situação era o vento, mas entra em cena Jesus de Nazaré, andando por sobre as ondas do mar, dizendo: eu sou o Senhor da situação, eu tenho o poder de aquietar o vento, eu tenho o poder de aquietar a tempestade, porque eu chego nos momentos mais críticos para mudar a história. Foi assim com aquela viúva no caminho de Emaús, aquela viúva de Naim, enquanto estava aquele grupo de pessoas levando o seu filho para sepultar. O momento mais crítico na vida daquela mulher, aquela mulher que já havia passado por tanta dor, inclusive a perca do seu marido, o homem que ela amava, que gerou e deu para ela o seu presente. Mas no momento mais crítico, o texto nos diz que ela vai, enquanto todos estão chorando, naquela outra multidão que vem ao encontro daquela, vinha Jesus. No momento mais crítico, no momento de maior dor, no momento em que aquela mulher imaginava: que será de mim depois que eu sepultar o meu filho? Você já perdeu alguém que ama. E se você ainda não teve, pela sua idade talvez, a dor de perder alguém que ama, nós precisamos orar e pedir que Deus nos ajude, porque infelizmente fará parte da nossa vida. E quando nós perdemos alguém que ama, é algo terrível quando nós temos que dar o último adeus. Aquela mulher estava caminhando para dar o seu último adeus. Seu último adeus ao seu único filho. Seu último adeus à lembrança do seu esposo. Seu último adeus à esperança que ela tinha de um dia aquele jovem crescer e de poder, de certa forma, abraçar, proteger, cuidar em todas as áreas da vida daquela jovem viúva. Mas o texto nos diz que os seus sonhos e os seus projetos não mais existiam, e o que se apresentava era dor e frustração. Mas Jesus entra em ação, muda aquela situação, traz aquele menino de volta, joga para sua família. Não há mais luto, não há mais dor, não há mais tristeza, há alegria na certeza de que Deus sempre chega no momento oportuno, no momento mais crítico, para mudar a situação. O texto nos diz que ele dá força ao que não tem mais nenhum vigor. Que Deus é aquele que os jovens se cansam e se caem, mas os moços ficam exaustos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Em Cristo nós temos a capacidade de superar as lutas, as dificuldades, aquilo que tira as nossas forças e aquilo que nos leva a ficar cansado. Nós temos em Cristo a capacidade de superar as situações diversas que nós passamos nessa vida e caminhar no objetivo de voar alto e de voar como águia, superar e voar em direção à vontade do nosso Deus e do nosso Pai. Que Deus te abençoe,
Que Deus sobre a tua vida derrame paz, que haja no seu coração a certeza de que nós estamos vivendo um tempo complicado. Nós estamos vivendo um tempo onde o cansaço e a ausência de força tem feito parte de boa parte do coração daqueles que estão ao nosso redor. Mas que alegria, que certeza, nós temos um Deus que por nós se envolve nas nossas questões, vem lapidar o nosso caráter, nos dar a força necessária e nos fazer superar e além daquilo que nós imaginávamos. Não apenas ter força para suportar, não apenas não estar cansado, mas voar como águia, e voar como águia em direção à vontade do nosso Deus e do nosso Pai. Que Deus te abençoe, Ieba, que Deus te abençoe, povo de Deus, em um nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, bendizemos ao teu santo nome, pois o Senhor é bom, pois a tua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Te pedimos, eterno, que a palavra nessa noite ministrada toque, ó Deus, os corações de todos que terão acesso. Abençoa cada irmão, cada irmã que tem nos acompanhado nos seus lares. Que o Senhor possa estar derramando sobre esses irmãos a tua bênção desde agora como para todos sempre. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos.